escritor precisa estudar, ele precisa fazer leituras técnicas, seja para estudar melhor sobre a língua, seja sobre estrutura de diálogo, pontuação, estrutura de história, tudo isso é muito importante. Mas, se não tomarmos cuidado, ficaremos obcecados pela criação do formato e estrutura corretos e esqueceremos de escrever histórias apaixonantes. Eu sou Jess Queiroz, escritora, leitora, estudiosa incansável. Seja muito bem-vindo a mais um diário de escrita. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre como as nossas leituras de deleite, as nossas leituras de ficção preferidas podem ser um precioso material de estudo. Parte da minha chamada é dizer que eu sou uma estudiosa incansável, então você nunca vai me ouvir dizer que o estudo teórico não é importante para a escrita. Ele é fundamental e ele precisa ser considerado como parte do seu trabalho se você quer ser um escritor. E parte desse aprendizado não é só você entender perfeitamente como usar cada uma dos pontos de vista narrativos, mas você conseguir observar como cada autor trabalha esses pontos de vista, né? Isso vai aprofundando o seu conhecimento. Mas, além disso, se focarmos exclusivamente nessa parte do uso que cada autor faz das estruturas literárias que a gente estudou, a gente vai perder uma parte que é igualmente importante, que é a experiência de leitura. Não é só você saber fazer a escaleta perfeita, com eventos que levem aos próximos, super bem cadeados. Não é só terminar o capítulo com um suspense que leva a pessoa para o próximo capítulo, nem pensar nos gatilhos certos para despertar determinadas sensações no seu leitor. É pensar com calma no porquê que você escreve. Qual é a mensagem do seu livro? É claro que você vai precisar se revestir de toda a técnica para garantir que nenhum amadorismo da sua parte impeça a mensagem de ser passada de forma clara. Mas, se nós queremos que uma mensagem seja compreendida pela lógica, do ponto de vista lógico, a gente não precisaria necessariamente escrever ficção. Podia ser um livro teológico, podia ser um relato de experiência, podia ser um livro de testemunho, podia ser mesmo um blog de devocionais, né? Se a ideia é desencadear uma lógica para que a pessoa compreenda a mensagem, não precisa ser uma história. As histórias são diferentes. Nós precisamos de conexão emocional para que aquele conteúdo faça sentido para nós. Não significa que a gente precisa se identificar com um personagem ou com a história dele, ter semelhanças da nossa história com a dele. O que a gente precisa é entender a dor dele, entender por que dói nele. Precisamos nos sentir tocados pela história dele e sentir que a dor dele importa. Isso que vai nos permitir nos conectar para ver a história dele pelos olhos dele. Não é pelos nossos olhos, né? O que eu faria, mas é como esse personagem vai resolver esse problema, como que ele vai viver tudo isso. Isso treina a nossa compaixão também, permite que a gente seja confrontado sobre os nossos próprios medos, os nossos próprios preconceitos e consiga apresentar isso ao Senhor. É isso que uma boa ficção cristã faz. E é por isso que eu acredito que ler boas histórias faz parte do nosso estudo como autor de ficção cristã. Esse é um dos motivos desse ano eu estar tentando procurar fazer as minhas leituras de uma forma mais lenta, né? Tô tentando não acumular tanto repertório, né? Porque nos anos anteriores a minha preocupação era repertório para escrever. Então eu estava lendo um livro atrás do outro, aproveitando o meu ritmo compulsivo de leitura, eu estava só lendo. Esse ano, a minha ideia era desacelerar para conseguir estar mais presente em cada uma das leituras. Às vezes eu falho miseravelmente, leio um livro de 400 páginas em 3 dias? Sim, mas eu tenho pelo menos procurado ser mais atenta nisso. Então, terminei um capítulo que me fez suspirar. Por quê? Por que ele me fez suspirar? O que aconteceu aqui? Como que o autor encadeou as ideias para isso acontecer? Né? Então, tem essa parte de entender tecnicamente o que ele fez ali, mas também de experimentar aquela sensação de conforto, aquela sensação de que essa história foi gostosa de ler. Como leitor, você pode só chegar no fim do livro e falar, amei, o livro é incrível. Mas como escritor, você pode usar aquela experiência incrível que foi ler aquele livro num enriquecimento para a sua própria escrita.
É claro que é um efeito colateral um pouco de se tornar escritor, você não conseguir mais fazer tanto uma leitura só pelo deleite. Você acaba observando algumas coisas que te dão insight, por melhor que seja a história, por mais envolvente que seja a história, um ou outro ponto acabam saltando aos seus olhos do ponto de vista de estrutura, do brilhantismo do autor de trabalhar algum tema, e faz parte. Né? E aí eu vou partilhar com vocês um pouco de quais são esses pontos que eu observo quando eu estou lendo uma história. Então, o primeiro ponto é o enriquecimento de vocabulário, porque no dia a dia a gente está acostumado a se expressar da mesma forma, a usar as mesmas palavras para descrever as coisas. Então, quando a gente lê a forma que outros autores descrevem, a gente pode ter contato com formas diferentes de descrever a mesma coisa. Então, isso vai ajudar a gente a evitar a ter repetições ao longo do texto, né? Falar, ele sorriu, ele sorriu, ele sorriu, ele sorriu, ele sorriu, né? Mas, arqueou os lábios, ele sorriu, né? Ver formas diferentes de descrever o mesmo tipo de ação para evitar umas repetições cansativas ao longo do texto e às vezes para ter a ideia de como descrever uma coisa que você não sabia como descrever, que você estava com dificuldade. Então, um dos primeiros pontos é esse enriquecimento. E claro que outra parte mais negativa é você perceber como as repetições podem ser irritantes. Às vezes você está num livro que a história é interessante, a história te envolveu, mas o autor usa sempre o mesmo termo para definir um tipo de ação que fica repetido, às vezes 5, 10 vezes na mesma página. E aí, quando você vê, você está prestando mais atenção na repetição que ele faz do que na história. Na repetição daquelas palavras do que no que os personagens estão fazendo de fato. Então, é para evitar esse tipo de experiência que a gente precisa diversificar a nossa forma de descrever as coisas. O segundo ponto é um que eu já mencionei de exemplo, que é a gente conseguir ter exemplos práticos das diferentes vozes narrativas. Então, como esse autor faz? Como eu me sinto com essa escrita? O que eu gosto? O que eu não gosto? O que cada um desses estilos narrativos entrega e o que eu consigo esperar? A narração em primeira pessoa, por exemplo, ela é mais fechada, né? Ela é um ponto de vista mais íntimo. Então, tem uma aproximação maior com o personagem, com o que ele está sentindo, como que ele percebe o mundo, o que ele está pensando diante das situações, e menos visão do cenário geral. Não é um estilo particularmente que eu goste, né? Eu não deixo de ler, porque eu acho que enriquece a nossa experiência como leitura, mesmo a questão das descrições, como eu falei, nos outros aspectos, mas não é um tipo de leitura que me conecta muito, porque eu gosto de ver o cenário geral, eu gosto de ver o ambiente de uma forma mais ampla. Mas um dos meus livros favoritos, que é Jogos Vorazes, é narração em primeira pessoa, então não é um impeditivo. Na narração em primeira pessoa, você sabe que você vai esperar menos ambientação e mais percepção do personagem sobre aquele ambiente, sobre aquela situação. A narração em terceira pessoa com ponto de vista restrito a um personagem, que ele é focado num personagem da cena, o que ele percebe, o que ele pode perceber no ambiente dele está, ele tem uma maior visão do cenário geral. Ainda é uma visão restrita ao que o personagem percebe, né? Como aquele ambiente é relevante para o personagem em questão. É meu estilo preferido e é o que vocês vão encontrar pelo menos nas minhas 3 primeiras histórias, né? Eu tô na escrita do segundo livro, mas o 3 também já está bem avançado em termos de ideia e rascunho. Então, é esse estilo narrativo que vocês vão encontrar nos meus livros por enquanto. E a narração em terceira pessoa onisciente, ela vai ter menos proximidade com os personagens, mas a visão de mundo é muito mais abrangente. Se a gente pensar como se fosse um gradiente, a gente vai ter narração em primeira pessoa, narração em terceira pessoa focada em um personagem mais pro meio, e pro outro lado, no outro extremo, a narração em terceira pessoa com um narrador onisciente. E aí, em termos de proximidade, a gente tem maior proximidade com o protagonista na narração em primeira pessoa, e aí vai diminuindo até chegar no narrador onisciente, em que você tem menos proximidade com o personagem em si.
Em compensação, você tem mais ambientação quando tem o narrador onisciente, você tem mais descrição, mais visão do mundo como um todo, do que quando você tem a narração em primeira pessoa. Não é só uma questão de preferência, você pode escolher o estilo de narração de acordo com o que você quer transmitir na história, de acordo com a experiência que você vai gerar no leitor, né? Como que aquela mensagem vai ser melhor transmitida, num ponto de vista mais intimista ou num ponto de vista intimista, mas que não deixe de levar em consideração o ambiente como um todo, a influência do ambiente no personagem. Então, em terceira pessoa profunda já resolve. Ou você precisa de uma ambientação maior, você precisa de uma melhor descrição do mundo, aí você vai preferir um narrador onisciente, que geralmente tem uma voz mais marcante. O narrador onisciente, ele geralmente tem uma personalidade, né? Porque ele que vai contar para vocês como os atores ali, né, os personagens estão interagindo naquele ambiente. Então, o que você tem não é exatamente a percepção dos personagens sobre a questão. Você tem a visão do narrador sobre o que os personagens estão vivendo. Por isso que ele tem essa distância em termos dos personagens, por isso que muita gente tem preferido escrever mais no meio, né? Mas numa terceira pessoa profunda, em que você tem a ambientação da narrativa, mas focado em como aquele personagem está vivendo isso. Então, observar o estilo de narração e observar como cada autor trabalha com esses estilos também é uma coisa que enriquece a nossa experiência. O terceiro ponto que eu observo é a apresentação, construção e crescimento dos personagens. Então, o personagem ele é apresentado de forma que eu logo entendo a dor dele, eu logo percebo que essa dor importa para ele, ou essa dor é genérica, poderia atingir qualquer outra pessoa. Eu já penso nisso também. O personagem tem consistência ao longo da narrativa, de forma que chega num ponto que eu sei que é ele que está falando no diálogo, não preciso nem dar pontuação ali, fulano falou, porque eu sei que é ele, tem a cara dele. E o outro ponto é eu consigo ver crescimento nele, ou derrocada, né? Porque às vezes é a descrição da história de um personagem que está em queda, né? Um personagem que não está num processo de redenção, ele está num processo de destruição. Então, isso é visível, né? Dá para perceber isso acontecendo ao longo da narrativa, isso faz sentido ao longo da narrativa, então é isso que eu vou observando em termos de personagem. O quarto ponto é como os valores cristãos estão inseridos naquela obra. Ah, mas eu leio só ficção cristã? Não, eu leio outros livros também. Mas aí, quando é um livro que não é ficção cristã, eu já vou olhando os pontos de discordância com os valores cristãos, né? Quais são os conceitos que são trabalhados ali e por que eles são contra. Então, acaba sendo uma questão de apologética até também, de estudo de apologética. Então, o que eu vou olhar nessa questão de como os valores estão inseridos? Eu vou ver se a narração é estilo pregação, né? Bem descritivo ali de cada parte do cotidiano do personagem, né? Tem muito versículo bíblico, tem muito texto. E aí eu tô falando que são estilos diferentes, né? Não tô falando o que é melhor ou pior, nada disso. Então eu vou olhar, a narração é estilo pregação, ele é mais vida cotidiana, é mais cristãos vivendo as suas vidas, né? E como o evangelho se aplica no cotidiano deles. Ou é um cristianismo mais implícito, né? É uma obra que tem alguns paralelos com o cristianismo, os valores estão ali, mas a fé não é feita de uma forma declarada. E aí, como que eu aprendo com cada um desses estilos? O que eu gostei, o que eu achei que foi interessante da abordagem do autor sobre aquele tema, o que eu não gostei, o que eu achei que podia ser diferente, ou mesmo às vezes até dentro de ficção cristã, eu já vi coisas que eu discordei. Assim, do ponto de vista mesmo dos valores cristãos. Falei, olha, isso daqui seria uma abordagem muito perigosa, seria uma forma muito perigosa de abordar isso, porque teria esse risco, né? Então, ajuda você a pensar diversos aspectos, inclusive para tomar os mesmos tipos de cuidado com a sua obra. Olha, será que a forma que eu escolhi trabalhar esse tema tá adequada? Será que vai mais atrapalhar do que ajudar? Então, ajuda você a aprofundar nesse sentido também. E o quinto ponto é a experiência de leitura. A leitura é fluida? Tem algumas barreiras com as falhas que eu notei, mas a história me ajudou a ignorar, a história era tão boa que me ajudou a ignorar as falhas?
Ou não me prendeu o texto? Não gostei do estilo de escrita? O que que foi, né? Eu não gostei do estilo de escrita, eu não gostei da história, não gostei do encadeamento dos eventos. O que atrapalhou a minha experiência de leitura? A leitura foi compulsiva por um ritmo acelerado, porque tem isso, né? Eu já tenho um impulso de ler sem parar, de ler compulsivamente. Então, eu não gosto de livros que gerem esse tipo de impulso, né? Que a escrita tem um ritmo muito apertado, tem um ritmo muito acelerado, que piora essa minha leitura compulsiva. Então, eu particularmente não gosto desses livros. Quando eu vejo que esse livro tem esse estilo, eu evito ler, porque eu sei que vai me fazer mal depois. E se a experiência de leitura também me levou a uma ressaca literária. E aí, em que sentido? Uma ressaca literária por causa disso que eu falei do ritmo, né, de deixar ele muito acelerado e aí atrapalha depois o meu cérebro para conseguir me conectar com as outras histórias, ou se foi uma leitura que me deixou tão abismada, que me incomodou em tantas partes, provocou tantas reflexões que eu fico ainda um tempo tentando absorver aquela história, tentando pensar naquela história. Então, tudo isso está dentro da experiência de leitura, então eu vou avaliar isso também. E com esse todo o repertório de observações sobre aquele livro, eu posso voltar numa nova leitura do meu próprio livro e pensar em como enriquecer diálogos, descrições de cenas ou trabalhar melhor algum ponto, né? Se eu vejo que teve, como a gente estava falando ali da aplicação do cristianismo, se eu vi um ponto que eu falei, ó, isso ficou perigoso aqui, será que isso é um perigo? Será que isso é um perigo naquela outra cena minha? Então eu volto naquela cena, releio, vejo que eu preciso mudar para melhorar essa situação. Então, com frequência, enquanto eu descanso entre uma leitura e outra, eu acabo tendo insights do que eu posso mudar no meu livro ou insights para outras histórias mesmo. E aí eu vou anotando todas as referências que eu preciso. Isso tem sido muito rico para mim, principalmente porque eu comecei a oferecer o serviço de leitura crítica. Então, como que eu faço com as minhas clientes? Eu leio 2 vezes o texto delas, sempre. Então, eu vou ler uma primeira vez tentando focar nessa parte da experiência da leitura, né? Como que aquele livro faz eu me sentir, que tipo de reflexões ele desperta em mim, o estilo da narrativa. E uma segunda leitura para ver esses aspectos mais técnicos de uma forma mais minuciosa. Então, como foi o crescimento do personagem, como foi a estrutura da história, tá tudo realmente se encadeando certinho? Quais são as coisas que ela pode de fato melhorar para essa história brilhar mais, para a mensagem dela ser atendida? Isso eu vejo mais numa segunda leitura. E isso faz muita diferença para nós, como escritores, ter essa atenção para esses detalhes, ver como essa leitura pode gerar aprendizado para nós, também é muito importante. Então, leia sempre, leia coisas diferentes, leia o que você gosta mais, aprenda com os autores, aprenda com os estilos diferentes. Então, eu só escrevo romance, é o que eu gosto mais, é o que eu tenho mais habilidade, então eu só leio romance porque é o que eu gosto também. Não leia só romance, leia outras coisas, leia distopia, leia fantasia sombria, leia fantasia, porque isso também vai ampliando o seu mundo, vai ampliando sua visão sobre as coisas, vai ampliando sua aplicação. E aí o seu romance vai ficar melhor. Não significa que você vai começar a escrever outros estilos, mas o seu romance vai ficar melhor também, porque você vai ter mais habilidade para trabalhar com cada uma das palavras. Então, lembre-se de ler. Conta nos comentários se você já tem esse hábito de alimentar a sua criatividade com leituras e quais são as leituras que você mais percebe isso acontecer. Mais uma vez, muito obrigada por acompanhar até aqui e até a próxima!